E a Fundação Hospitalar Santa Terezinha passa por constantes mudanças na sua estrutura física para oferecer conforto e também segurança aos seus pacientes. Na área do atendimento do paciente, a direção tem buscado recursos junto à comunidade, mas também no governo do estado. Acompanhe agora mais informações com o diretor Jackson Arpini. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim o diretor da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Jackson Arpini, e a gente vai colocar você a par de muitas novidades que estão acontecendo dentro do hospital, melhorias e progressos que têm melhorado o atendimento, têm ofertado para a população mais conforto, mais qualidade. Jackson, bem-vindo. Boa noite aos telespectadores. Sandra, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer retornar aqui o estúdio da TV Erechim para repassar informações importantes para a nossa comunidade com relação ao Hospital Santa Terezinha, que é do conhecimento de todos, da relevância, da importância da nossa Casa de Saúde, quando nós falamos em Sistema Único de Saúde para Erechim e para outros municípios da região e também para outras regiões de saúde que tem na nossa Casa de Saúde a porta de referência. Esse ano é o ano que você reassumiu as atividades lá no hospital. Embora no ano passado, mesmo fora do hospital, continuou acompanhando e auxiliando em projetos para trazer recursos para o hospital. Este ano, já temos algum projeto daqueles que você tinha encaminhado a Porto Alegre que entrarão em vigor ou recursos que venham para que a gente possa ampliar esses projetos? Sandra, vários projetos do ponto de vista de estrutura física estão em andamento. Por exemplo, nós estamos finalizando agora o setor de imagem, que foi uma parceria firmada com a Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no qual repassaram um recurso que permitiu a aquisição de um equipamento de raio-x e a revitalização e a modernização de todo o setor. Então será um avanço muito significativo para a Casa de Saúde. Nós estamos finalizando agora o Centro de Parto Normal, que era uma estrutura antiga e que está sendo realocada para uma outra área totalmente nova, tá? Desde os espaços físicos até alguns equipamentos. Esta é uma parceria com o governo do estado, uma obra que está orçada em aproximadamente R$500 mil e nós devemos entregar para a comunidade provavelmente no final do mês de abril. Nós estamos dando andamento a 2 escadas de emergência, que são apontamentos do ponto de vista técnico com relação ao PPCI, a escada de emergência do pátio interno e a escada de emergência do pátio externo. Essas 2 obras estão orçadas em R$1.200.000. Nós estamos finalizando agora o espaço de convivência, que é o pátio interno, que era uma área física que não estava sendo utilizado, e nós fechamos uma parceria com a Secretaria de Obras, com a Secretaria do Meio Ambiente e com a iniciativa privada. Nós vamos então revitalizar todo esse setor, vai ser feito um ajardinamento, colocação de bancos, e nós vamos colocar à disposição de quem? Dos pacientes que podem transitar internamente dentro do hospital, pela condição clínica, dos acompanhantes e dos nossos colaboradores. Vai ser um espaço de convivência, provavelmente também em questão de 30 a 60 dias, nós vamos entregar para a comunidade. Nós estamos realizando uma obra que é na sala de recuperação do bloco cirúrgico, com apontamento da vigilância, no qual também deve estar concluída em questão de 30 dias. E nós já estamos prospectando a execução de processo licitatório e início das obras, a questão referente ao setor de nutrição e dietética, a cozinha do hospital, que também é uma obra que requer uma atenção, porque é uma obra muito antiga, e ao laboratório. Estas 2 obras, a nossa intenção é terminar todos os trâmites neste ano para início em 2024. E algumas obras de menor tamanho, bem como estamos aguardando, então, a chegada agora de uma torre de vídeo, para o bloco cirúrgico, também numa parceria com o governo do estado, é uma aquisição de em torno de R$500 mil. Nós estamos agora recebendo logo em curto espaço de tempo um mamógrafo digital, que é uma parceria com a bancada do MDB aqui da Câmara de Vereadores. Então veja que nós estamos viabilizando algumas demandas. Sim. E na última viagem que eu estive em Porto Alegre, nós apresentamos um novo projeto de R$6 milhões para a substituição do parque tecnológico da Fundação. O que seria isso? Nós sabemos que todos os equipamentos têm um tempo de vida útil. Certo. E há necessidade por questões de assistência técnica, de peças e de renovação da tecnologia de substituição. Então nós fizemos um levantamento estratégico e apontamos de todos os equipamentos aqueles que merecem uma atenção prioritária.
elencamos estes itens e levamos ao governo do estado, como eu mencionei. Sim. É um projeto de 6 milhões de reais e nós começamos a trabalhar este projeto para 2023, no sentido de fazer a aquisição dos equipamentos, mediante a concordância do estado, antes que os equipamentos comecem a apresentar problemas técnicos. Então, Sim. fizemos essa radiografia, fizemos esse levantamento e apresentamos ao governo do estado. Esse serviço de alta complexidade, tomografia, serviço de imagem, qual é o público que ele atende dia no hospital? E tem suprido os atendimentos? Todos que chegam conseguem ser atendidos ou existe uma fila de espera? Em alguns serviços, por exemplo, das mamografias, Sim. nós temos informações que nós temos uma demanda reprimida. Então, no ano passado foram feitos mutirões, foi ampliado a oferta, né, de exames em horários alternativos, alguns mutirões no sábado pela manhã para normalizar. Feito esta ação, nós conseguimos normalizar, mas já tem novamente uma demanda reprimida. Nós estamos pensando em novamente repetir esses mutirões. Claro que com a chegada do equipamento novo, com tecnologia mais avançada, nós temos condições de realizar exames também numa velocidade maior. Há exemplo do que nós tínhamos com o raio-x, que seguidamente tinha problemas técnicos, paralisava o serviço, havia uma ruptura no fluxo normal dos atendimentos e isso gera, então, dissabores ou uma fila de espera. Então, nós estamos levantando, Sandra, agora uma série de indicadores de todas as portas de entrada do hospital com relação a todos os serviços disponibilizados à comunidade, tanto de Erechim como região. E nós vamos apresentar agora na próxima reunião do Colegiado de Prefeitos da AMAL para que se tenha uma clareza, para que você tenha uma percepção da utilização do nosso Hospital Santa Terezinha. Em outras palavras, qual o percentual que é utilizado pelo município de Erechim e qual o percentual que é utilizado pelos demais municípios da região da AMAL, de acordo com as portas de entrada. Então vamos lá, de uma forma assim muito rápida. Nós temos a porta de entrada das internações. Sim. Nós temos a porta de entrada do pronto-socorro. Nós temos a porta de entrada do serviço da quimioterapia e oncologia. Nós temos da central de especialidades, nós temos do laboratório, nós temos da hemodiálise. Então nós estamos quantificando o quanto cada município utiliza destes serviços para apresentar, através do diálogo, uma possibilidade de mudança da metodologia de cofinanciamento por parte dos municípios aqui da região, porque um dos entraves que o hospital vem enfrentando, e isso já não é desta gestão, é de longa data, é histórico, é a questão deficitária com relação ao custeio. Então nós estamos abrindo 3 frentes de trabalho e estamos se dedicando com maior afinco. Uma negociação com a capital federal, com o Ministério da Saúde em Brasília, e nós vamos a Brasília agora no final do mês. Nós estamos em permanente contato com o governo do estado, no sentido de melhorar o repasse de recursos estaduais, especialmente os hospitais públicos, e vamos apresentar uma nova metodologia aos prefeitos aqui da região, no sentido de melhorar o aporte de recursos para o financiamento. Por quê? Porque nós estamos percebendo que as nossas receitas estão estabilizadas com um certo decréscimo. Sim. Se nós pegarmos um comparativo de 2022 para 2023, nós percebemos que as nossas receitas caíram em torno de 4% e as nossas despesas aumentaram em torno de 12%. Então isso contribui para que se amplie o descompasso entre receitas e despesas. Então é um tema que nós temos que trabalhar de forma muito apurada, né, com muita propriedade, para tentar melhorar o aporte de financiamento do Hospital Santa Terezinha, por se tratar, né, Sandra, de uma casa que atende na plenitude o sistema público de saúde. 99,5% dos nossos atendimentos são atendimentos gratuitos ofertados à rede pública de saúde. Tem uma estatística de quantas pessoas são atendidas mensalmente e qual é a região de abrangência? Sandra, nós estamos levantando aqui a região de abrangência. É importante colocar isso porque há muita dúvida. Sim. Houveram algumas mudanças nas alterações, então hoje nós atendemos 48 municípios. Nossa. 33 municípios da região da AMAL, pertencentes à 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. Certo. E 15 municípios pertencentes à 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, tendo em vista que nós somos detentores de alta complexidade em oncologia. Então estes 15 municípios que tem o Santa Terezinha como referência, eles têm no Santa Terezinha a porta de entrada para o tratamento oncológico.
Então nós atendemos 48 municípios, isto dá aproximadamente 380 mil habitantes que utilizam a nossa casa de saúde. Nós, mediante esses indicadores, nós estamos verificando alguns dados que chamam a atenção. Por exemplo, nós atendemos diariamente nessas portas de entrada em torno de 800 pacientes, 700 a 900 pacientes dia. Nossa. Então podemos fazer uma média aqui, um corte de 800 pacientes dia. Nós realizamos o ano passado, 2022, 8.900 procedimentos cirúrgicos. Vejam a importância desta casa de saúde, 8.900 procedimentos cirúrgicos. Nós realizamos aproximadamente 275 mil atendimentos. 275 mil atendimentos no ano de 2022. Em torno de 30 mil internações. 30 mil internações. Então, veja assim a amplitude e a expressividade desses números, o que denota de forma muito clara, né, a importância do nosso hospital para o contexto de saúde pública. Não existe um meio de conversar com esses 48 municípios que são atendidos para que eles auxiliem o hospital com uma verba mensal, com profissionais de saúde, para que o custo do hospital diminua um pouco? Sandra, esse assunto é um tanto complexo, né? Há um questionamento com relação à metodologia do cofinanciamento. Nós entendemos que as fontes de financiamento, elas se dão de forma tripartite, União, Estados e municípios. Certo. O regramento do SUS não permite que haja complementação no procedimento. São coisas diferentes, né? O que nós estamos falando são fontes de financiamento, recursos que vêm do ente federal, do ente estadual e do ente municipal. Nós temos uma peculiaridade aqui, é que nós somos um hospital público. Tá? O hospital público, os seus atendimentos se dão, como eu já mencionei, na totalidade para o serviço público. Então nós utilizamos do ponto de vista de receitas, as tabelas SUS. E as tabelas SUS são tabelas que estão defasadas seguramente há mais de 10 anos. Podemos aqui falar em quase que 2 décadas que não ocorrem reajustes nas tabelas SUS. Então, claro que a partir do momento que nós temos despesas crescentes anualmente com relação ao crescimento vegetativo da folha dos colaboradores, a questão dos insumos médicos hospitalares, a questão referente à assistência farmacêutica, a questão dos insumos para o dia a dia da instituição. A título de exemplificação, nós servimos em torno de 900 refeições dia. 900 refeições dia. Todos nós soubemos o impacto, né, que as famílias têm com relação aos supermercados. Sim. A elevação dos produtos nos últimos anos. Então tem reflexo direto com a Casa de Saúde. Então veja que tem vários os índices oficiais de indexação dos contratos dos serviços terceirizados, com os serviços de apoio, com os contratos médicos. Então nós temos despesas que crescem todos os anos e nós temos receitas estabilizadas. Nós temos que trabalhar essa equação, porque ela não fecha. De que forma? Realizando uma pressão junto ao governo federal, é um tema que está latente, melhorar o repasse dos recursos para o sistema público de saúde, abrir uma nova negociação com o governo do Estado. Nós temos um serviço contratualizado com o governo do Estado e nós acreditamos que temos condições de avançar nessa negociação com o Estado e avançar essa negociação também com os municípios da nossa região. Pois é, Jackson, essa tua ida a Brasília aí na última semana do mês de março vai contemplar uma visita ao Ministério da Saúde justamente para falar sobre a tabela SUS, sobre reajustes para o Hospital Santa Terezinha, ou terão outros assuntos também? Sandra, vamos fazer assim, nós vamos levar a mala cheia de proposições. Como nós vamos viajar, vamos usar esse exemplo aqui. Nós vamos ter 2 audiências importantes. Uma com o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, né, no qual nós vamos levar algumas demandas da região, inclusive da saúde. E nós estamos organizando uma agenda também no Ministério da Saúde. Não está ainda definido se com a ministra ou com a Secretaria Executiva, que é um cargo, talvez o cargo mais importante do Ministério. O que nós estamos levando nesta mala de reivindicações? Nós temos que discutir a questão referente à tabela SUS. Quais são as estratégias do governo federal? Tem possibilidade de aumento? Não tem possibilidade de aumento? É a curto prazo? É a médio prazo? Nós temos que rever isso. Nós temos que rever a questão referente ao piso de enfermagem. Nós sabemos que é uma reivindicação. Esse é um assunto que está latente em todo o país
está atrelado a todas as casas de saúde, a todas as secretarias municipais de saúde. É uma reivindicação justa, mas nós entendemos que tem que haver, por parte do governo federal, uma contrapartida para que a gente possa atender às nossas obrigações. Nós estamos levando a questão referente ao hospital de ensino. Nós somos um hospital de ensino de fato. Nós temos vários motivos, nós temos a residência médica, nós temos o internato acadêmico do curso de medicina, nós temos estágios de todas as áreas da saúde. Nós não somos de direito porque tem que ter uma regulamentação e não houve regulamentação da lei que disciplina a questão HE, Hospital de Ensino. Então nós estamos levando isso. Nós estamos levando também a possibilidade de buscar a concessão de SEBAS para o nosso hospital, que é a certificação de entidade beneficente de assistência social na área da saúde, o que nos dá, em caráter definitivo, a isenção da cota patronal. Então é uma questão que está em discussão, seguramente, aí desde a concepção do Hospital Santa Terezinha. Não se buscou ainda um entendimento, é um assunto complexo, é um assunto sensível, mas nós estamos levando também essa matéria ao governo federal. Nós estamos levando a possibilidade de credenciamento de novos serviços, especialmente com relação à alta complexidade em neurologia e alta complexidade em cardiologia. E nós estamos levando um olhar diferenciado, que é com relação ao custeio dos hospitais públicos. O governo federal recentemente lançou uma portaria, portaria 96, que distribuiu ou repassou a todos os hospitais filantrópicos que complementam o SUS 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais para os hospitais filantrópicos que complementam o SUS. Os hospitais públicos que vivem o SUS, que tem no seu DNA o SUS, não foram contemplados. Por quê? Porque os hospitais filantrópicos, eles são num número muito expressivo. Então eles têm uma federação dos hospitais filantrópicos, eles têm força parlamentar, eles têm poder de reivindicação e eles são vistos. Sim. Os hospitais públicos são num número muito menor. Só para que os telespectadores tenham uma compreensão, no estado do Rio Grande do Sul, a rede hospitalar, ela é composta, que atua para o SUS, ela é composta de 217 hospitais. Destes, apenas 15 são públicos. Então, são hospitais que não são vistos. Nós estamos levando essa reivindicação à capital federal para que os hospitais públicos que vivem e que fazem o SUS tenham um olhar diferenciado, ou seja, uma fonte de recurso diferenciada. Isso nós já apresentamos ao governador Eduardo Leite, que teve a compreensão, está estudando a matéria, e vamos apresentar ao governo federal. Nós temos que ter uma forma de financiamento diferente dos hospitais filantrópicos. E aí pode surgir o questionamento por quê? Porque os hospitais filantrópicos, eles são detentores de SEBAS. Então eles podem fazer parte da sua produção, eles podem fazer para a iniciativa privada e para os planos de saúde, que nós soubemos que remuneram de forma diferente do Sistema Único de Saúde, ou seja, a remuneração é bem mais elevada. Isso faz com que haja um equilíbrio financeiro para essas casas de saúde, o que não acontece com os nossos hospitais, os públicos, que recebem somente recursos oriundos das tabelas SUS, que nós comentamos aqui, estão defasadas há aproximadamente 20 anos. E para amenizar um pouco esse impacto todo da tabela SUS e que o hospital acaba tendo necessidade financeira, a gente tem recebido emendas parlamentares significativas que façam a diferença? Este é outro assunto que nós vamos trabalhar em Brasília. Neste ano, por exemplo, nós já enviamos ofícios aos 31 parlamentares federais eleitos na eleição passada e aos 3 senadores. Então nós já encaminhamos a Brasília 34 ofícios no sentido de buscar apoio, compreensão e sensibilização desses parlamentares. Os parlamentares que tiveram boa votação em Erechim, uma boa parte nós já entramos em contato, porque nós entendemos que existe uma responsabilidade com a região. Esses parlamentares estiveram aqui, apresentaram suas proposições, receberam votos e, no nosso entendimento, existe agora uma responsabilidade. Então, nesse nós estamos fazendo assim uma atuação mais específica. Além de encaminhar os ofícios, nós mantivemos contato por telefone e vamos fazer uma visita agora a esses parlamentares nesse sentido. Pessoal, vocês estiveram pela região do Alto Uruguai, vocês receberam uma boa votação, nós precisamos agora de uma contrapartida para uma área extremamente importante, que é a saúde. Por quê? Quando eles colocam recurso no Hospital Santa Terezinha, eles têm que ter a compreensão que eles estão colocando recurso em toda a região do Alto Uruguai.
Então não é o município de Erechim que passa a ser contemplado, é o município de Erechim, é o município de Barão de Cotegipe, é o município de Marcelino, de Maranhão, todos os municípios da área de abrangência da 11ª. E nós vamos fazer também uma reunião, uma audiência com a bancada gaúcha. A bancada gaúcha agora trocou a coordenação, antes era com o deputado Cherini, agora com o deputado Carlos Gomes. Nós vamos organizar uma audiência, porque nós precisamos fazer parte da divisão do bolo da bancada gaúcha. Na bancada gaúcha, nós somos sabedores, é de conhecimento público que existem recursos expressivos. Nós estamos falando aqui de milhões de reais. E nós temos que fazer parte desta divisão do bolo. Para quê? Para que a gente consiga já dar início a um projeto de ampliação das estruturas físicas do Hospital Santa Terezinha, basicamente no que diz respeito a leitos clínicos. Sim. O nosso hospital já está entrando em sobrecarga. Quando nós falamos em leitos clínicos, ele praticamente está sempre com sua lotação completa e nós temos que pensar não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, que nós temos que fazer uma nova edificação que pode ser aí no próprio terreno do hospital ou nos terrenos no entorno. Tem um terreno que nós podemos adquirir e tem um terreno da URI, que a URI fez a aquisição. Nós já conversamos com a direção da URI, com o professor Giolo, e há a possibilidade de fazermos uma parceria. Então nós temos que levar essa proposta, sensibilizar a bancada gaúcha, que tenha este entendimento de, na divisão dos recursos, colocar uma parte dos recursos aqui para o Alto Uruguai. Até partindo da premissa, Sandra, de que nós nunca fomos contemplados com recursos expressivos da bancada gaúcha. Não que nós não tenhamos recebido. Nós recebemos emendas da bancada gaúcha em torno de R$1 milhão. Sim. Mas nós soubemos que tem casas de saúde que recebem 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. Nós temos que entrar neste patamar. Nós temos que buscar recursos desta monta. Começar a olhar de mais... 5 milhões, de 8 milhões, para nós começarmos este projeto, que obviamente não vai ser edificado num curto espaço de tempo, mas nós temos que plantar a semente, né, para que a gente consiga levar esse projeto adiante. Recentemente, alguns hospitais, e podemos citar o Hospital de Passo Fundo, recebeu um valor expressivo. Por que nós, nessa bolada, não recebemos nada, ficamos de fora? Por causa disso? Ótimo questionamento, Sandra, exatamente por isso. Eu não tenho nada, até houve aí, eu não tenho nada contra os hospitais filantrópicos que complementam o sistema. Sim. Até porque a palavra diz isso, complementam o sistema. Então eles são parceiros, são colaboradores, não resta dúvida disso. Só que há uma discrepância. Se nós pegarmos aqui o município vizinho de Passo Fundo, as duas casas maiores, o Hospital São Vicente e o Hospital da Cidade, receberam 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. O Santa Terezinha, que é um hospital público, que atende 99,5% do SUS, não recebeu nem um centavo. Isto que eu não concordo. Dá, né? É isso que nós vamos levar a Brasília para a ministra. Ministra, há um descompasso. Há um equívoco nesta portaria, a partir do momento que contempla os hospitais filantrópicos e não contempla os hospitais públicos. Por exemplo, eu não sou contra o repasse aos hospitais filantrópicos, muito pelo contrário. Eles nos auxiliam. O que nós queremos é que os hospitais públicos sejam vistos e recebam também uma portaria nessa metodologia, porque esses recursos vieram a título de incentivação para as pessoas, fundo perdido. Os hospitais receberam 20 milhões a título de auxiliar no custeio da instituição. Inclusive, eu me vali, né, desta proposta, né, e apresentei ao governador algo semelhante. Governador, faça uma engenharia ou uma reengenharia orçamentária e veja a possibilidade do Estado fazer uma portaria nestes moldes. Como os hospitais públicos não foram contemplados, de repassar um recurso para os hospitais públicos via governo do Estado. Eu sei que isso está em estudo e nós estamos aguardando também um posicionamento do Estado como uma medida emergencial, né, Sandra? Isso não vai resolver os nossos problemas. Isso seria uma medida em caráter emergencial. O que nós temos que discutir com a União e com o Estado é referente ao custeio. Aquilo que acontece de janeiro a dezembro todos os anos. Pois é, e voltando um pouquinho lá no setor de oncologia, a touca inglesa está em perfeito funcionamento no hospital. Até então a gente tem uma, né? Sim. Tem possibilidade de adquirir mais uma ou não tem necessidade no momento? Nesse momento, Sandra, não tem. Mas é importante colocar que é um grande avanço. Sim. Até porque esta tecnologia é uma tecnologia inglesa, estava disponível praticamente só na rede privada. Talvez nós sejamos
o primeiro ou o segundo hospital a colocar essa tecnologia à disposição dos usuários do SUS. E nós sabemos da importância deste aparelho no tratamento oncológico, principalmente quando nós falamos na questão emocional das mulheres. Certo. Porque ela tem uma resposta, não é somente a aquisição do aparelho, ela tem uma resposta na terapêutica, ela favorece, entende? Porque o paciente fica motivado, muitos pacientes, entende? Têm um certo receio de fazer o tratamento quimioterápico em virtude da alopecia, que é a perda dos cabelos. O que essa touca faz? Ela reduz e, em alguns casos, elimina a perda de cabelo. Então, obviamente que a autoestima da mulher fica elevada. E a autoestima elevada, ela vai auxiliar na resposta terapêutica. Ela vai fazer um tratamento com uma resposta muito mais positiva. Sim. Então, eu sempre coloco, não é a aquisição do aparelho, é a resposta que o aparelho vai dar. Então, permite 2 aplicações simultâneas, né? Claro que tem um protocolo de indicação, não são para todos os cânceres, não são para todos os casos, então por isso que neste momento uma touca como essa, que permite 2 aplicações simultâneas, ela atende às nossas necessidades, ela veio em conta as nossas necessidades. Quem sabe no futuro, né, com o crescimento da Casa de Saúde, haverá necessidade. E aqui nós temos que destacar, Sandra, é importante, que também foi uma parceria feita com o Colegiado das Primeiras Damas da MAU. Eu participei dessa reunião, no qual uma primeira-dama trouxe a proposição ou a intenção. Seria importante nós fazer um trabalho nessa direção. Nós nos unimos, fizemos 2 visitas técnicas a Porto Alegre, eu acompanhei as primeiras-damas, conhecemos o equipamento, verificamos a aplicabilidade no SUS, buscamos informações com relação à resposta terapêutica, com relação à questão orçamentária, trouxemos a matéria já mais formatada, levaram a matéria aos prefeitos, houve uma divisão unânime de todos os municípios aqui da região, ficou faltando uma parte do recurso e nós firmamos parceria então, a AMAL e o colegiado, com a Sicredi e com a Alfa, né? Então possibilitou a aquisição desse equipamento em torno de 203 mil reais, eu acho que foi. Jackson, um problema constante que a gente sempre está tocando no assunto é a questão do pronto-socorro. Não estamos ainda na época fria do ano, que é onde a incidência de problemas pulmonares aumenta, mas já temos uma sobrecarga no pronto-socorro. Ainda não se achou uma solução, um meio termo? Sandra, esse é um assunto que preocupa muito todos os gestores de todos os hospitais. Sim. E aqui trago para nossa seara, preocupa muito a direção do Santa Terezinha. A gente sabe que é um serviço complexo, nós sabemos que tem uma demanda excessiva, nós alteramos alguns fluxos internos de trabalho com relação à questão dos exames, colocamos assim, mudamos algumas estruturas internas no sentido de agilizar os atendimentos. Só que nós temos que também fazer alguns estudos históricos aqui, né? Para que a gente possa adotar a medida mais assertiva. Nós tínhamos uma média histórica, o Hospital Santa Terezinha tinha uma média histórica de atender em torno de 160 a 180 pacientes dia. Certo. 160 a 180 pacientes dia. Isso historicamente, não um pontual de um mês, não. Isso é uma média histórica. Pós-pandemia, nós passamos para 280 e chegamos a ter 320, 330, 350 atendimentos dia. Praticamente um incremento de 100%. Nós já percebemos agora que houve uma redução. Nós estamos trabalhando agora com uma média de 220 atendimentos dia. Então é um número expressivo. Sim, verdade. É um número que preocupa. Então nós temos que analisar o que está ocorrendo, que nós temos essa demanda, digamos assim, expressiva, excessiva. Então nós temos que analisar como um todo. Nós estamos verificando que as pessoas estão enfrentando um cenário financeiro com algumas dificuldades. Então muitas pessoas estão abandonando os seus planos de saúde, né, por questão financeira, e estão migrando para o Sistema Único de Saúde. Isso é uma questão que a gente já consegue observar. Eu enfrentei dificuldades, eu deixei de pagar meu plano, eu estou indo para o Sistema Único de Saúde. Nós estamos verificando, isso não é questão só de Santa Terezinha, que ao longo dos anos a diferença entre o serviço público e o serviço privado, ela vem diminuindo numa velocidade acentuada. Verdade. Aquilo que é ofertado pela iniciativa privada e pelo serviço público hoje, do ponto de vista de pronto atendimento,
aqui nós estamos falando de pronto atendimento, de pronto-socorro, é praticamente igualitário. Então, muitas pessoas já estão migrando também, porque já é uma estrutura melhor, climatizada, com vários consultórios. Então, esse também é um fator. Nós temos que analisar também a questão referente às unidades básicas de saúde. Nós estamos dialogando com a secretária do município, a secretária Eclesan, e nós estamos tentando encontrar um denominador comum, porque nós verificamos que muitas pessoas que não conseguem realizar o atendimento na unidade básica de saúde, e que é normal, eu entendo como normal, eles acabam indo até o pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha. Então nós temos, neste caso, alguns procedimentos que nós chamamos de procedimentos eletivos. Procedimentos que poderiam ser realizados ou na unidade ou em outra oportunidade. Porque um pronto-socorro, via de regra, ele é para atendimento de urgência e emergência. Então, se nós pegarmos os nossos números, nós vamos verificar que a grande maioria são atendimentos eletivos, né? E que, obviamente, por ser uma casa de saúde com portas abertas, nós temos que atender. Isso gera uma sobrecarga. Nós temos toda a questão referente a ser uma unidade para o serviço de segurança. Sim. Então, todos os casos que acontecem no município de Erechim, tá, e nas redondezas, nas proximidades, muitas vezes necessitam de atendimento no pronto-socorro. Qual é a porta de entrada? O pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha. Nós temos a questão referente aos presídios, tanto aqui o presídio estadual, que tem um número também expressivo de detentos, que quando necessitam de um atendimento, a porta de entrada é o Hospital Santa Terezinha. Então, veja que nós temos que trabalhar vários fatores para tentar minimizar, entende, essa demanda excessiva. Algumas medidas nós já adotamos, nós reforçamos algumas equipes de enfermagem, nós reforçamos algumas equipes de apoio, como eu mencionei, as rotinas do laboratório, nós reforçamos também a presença de alguns profissionais médicos no sentido de tentar melhorar estes fluxos. Mas nós não podemos retirar do contexto, e não é uma justificativa. Quem acompanha os veículos de comunicação, semana passada, dois hospitais de Porto Alegre fecharam as suas unidades pela demanda excessiva. 2 hospitais da região metropolitana fecharam as portas do pronto-socorro porque não tinham onde colocar mais pacientes. Todas as salas estavam superlotadas, os corredores com macas. Então, assim, é um tema polêmico, é um tema de difícil solução. Muitos pacientes que buscam a casa de saúde no pronto atendimento, no pronto-socorro, necessitam de exames complementares. Sim. Nós temos que entender que nós temos, Sandra, 182 leitos dentro da estrutura, tá? Que tem que seguir o seu fluxo normal, e nós temos a demanda do pronto-socorro. Então, muitos exames que são solicitados pelo pronto-socorro, eles entram na estrutura intra-hospitalar, vão para o laboratório tem que processar esses exames, tem que retornar para o médico do pronto-socorro fazer a avaliação, para no segundo momento liberar o paciente. E isso, obviamente, que demanda de um certo tempo. Só para exemplificar, o nosso laboratório realiza em torno de 55 mil exames por mês. 55 mil exames por mês. Exames de laboratório. Então veja o quanto é complexo, mas nós temos clareza que é um serviço que requer uma atenção diária, pormenorizada, que nós temos que observar todos esses fatores para tentar buscar sempre uma qualificação e uma melhoria desse atendimento. Para que as pessoas entendam qual a diferença de urgência e emergência na hora de procurar um pronto-socorro ou até uma unidade de saúde. Tem situações, por exemplo, que envolvem risco de vida. Aí é urgência. Tá. Emergência. Uhum. Situações que envolvem risco de vida. Então, assim, inclusive nós colocamos uma sinalização, até para, também foi uma medida administrativa, tem um certo impacto, porque quando você tem um politraumatizado, sim, quando você tem um acidente no qual 2 pessoas entram pelo pronto-socorro com risco de vida, obviamente que nós temos que parar o serviço e toda a atenção vai para aquele caso. Então acende uma luz no sentido de colocar para as demais pessoas que nós estamos enfrentando uma situação de urgência e emergência, tá? Que ela ganha o quê, então? Sentido de prioridade. Então, quando acontece isso, e aqui nós entramos nos eletivos, é óbvio, Sandra, que os atendimentos eletivos acabam, retardando um pouco, porque a equipe vai para aquele caso. Claro, muitas vezes esse paciente recebe o atendimento, o acolhimento e
entra no hospital e vai para o bloco cirúrgico ou para exames de complexidade maior. Mas também, tudo isso demanda tempo. Então, tudo o que acontece, tá? Quando foge à normalidade, os pacientes, a porta de entrada é o nosso pronto-socorro. Então, nós temos que trabalhar com todas essas nuances, mas eu reitero, entende? Nós sabemos que é um serviço que tem que ter uma atenção e que nós nos debruçamos, eu diria assim, diariamente, conversando com os profissionais, conversando com a equipe, alterando alguns fluxos para tentar minimizar esse tempo de espera. E isso nós estamos conseguindo, porque nós alteramos a questão dos exames, nós estamos conseguindo reduzir, mas, porém, nós temos uma demanda que ultrapassa muitas vezes a nossa capacidade resolutiva e isso gera, então, alguns entraves ou alguns dissabores no atendimento. Jackson, obrigada por estar aqui. A gente fica aí no aguardo de boas notícias que venham de Porto Alegre e de Brasília também aí nos próximos dias. Sandra, eu agradeço a oportunidade, só quero frisar que, por ser uma casa de saúde SUS, nós temos que estar próximos dos parceiros. Quem são os parceiros? Governo federal, governo estadual e os municípios da região. Então, nós temos que apresentar projetos, nós temos que cobrar por esses projetos para que a gente consiga avançar com todas as demandas que nós colocamos aqui, para que a gente consiga ampliar o acesso, qualificar os serviços e aumentar a capacidade resolutiva da Casa de Saúde. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.